Olá, crianças! Nossa turma aí do Oráculo do ABC. Estamos aqui mais um dia com vocês, prontos para a gente poder estudar. Espero que todos estejam aí no lugar adequado, tudo bonitinho. Se você está lá com seu celular, coloca o fone de ouvido para ficar tudo certinho, para você poder ouvir bem. Eu acho muito importante. E claro, não estou sozinho, estou com os meus amigos, que é o professor Rodrigo, a professora Rê. Estamos aqui mais um dia com vocês. Hoje a nossa aula será de português. Certo, pessoal? Certo. Inclusive, professor Wagner, você falou algo extremamente importante. Organizar um espaço de estudo, né, professora Regiane? Sim, a gente está sempre relembrando isso daqui aqui. Precisa de toda a organização e fazer registros. Não podemos esquecer disso. Registro. Quem não registra, não aprende. Vou dar uma dica importante. Quem tiver um caderno sobrando, já monta o caderno do oráculo. Pega uma folha, já monta uma capa lá, caderno do oráculo. Porque como a gente vai implementar, pega lá aquele caderno que está esquecido, um caderno que sobrou folha. Vamos deixar aí tudo alinhadinho, porque depois, imagina o conteúdo que você não vai ter de tantas aulas que você participou com a gente. Então olha que legal. Faz um caderninho do oráculo, já deixa tudo pronto lá, que depois a gente só junta com os conteúdos da escola, e aí já fica tudo adequado para a gente aprender. Beleza? Verdade. Vamos lá. O oráculo, vamos lá? Bacana! O tema da nossa aula hoje é esse tema aí. É para pagar? O que será que deve falar hoje? Todo mundo está falando, deve ser aula de matemática. Vamos calcular? Não, hoje nós vamos fazer aqui uma aula de português com um tema que é de matemática. Olha lá. Quem quer ler a habilidade aí para nós, professor Rodrigo, professora Rê? Eu leio, sem problema nenhum. Vamos lá. Então, quarto ano do ensino fundamental, anos iniciais. Nós vamos, o objetivo desta habilidade, interpretar pequenos textos do gênero do campo da vida cotidiana, né, professora Regiane? Super importante, hein? Porque quantos adultos não sabem fazer isso? Nossa, quantos? Que assunto importante que o professor Wagner vai trabalhar, hein? Verdade. A habilidade ler e compreender com autonomia boletos, faturas, esse assunto eu conheço, hein? Boleto, fatura e carnê. Quem não conhece? Você viu que a própria habilidade da BNCC já pede para a criança desde pequenininho. Verdade. Já ia aprendendo isso daí, que é o resto da vida, não tem fim. Dentre outros. Não, mas para quem se organiza, É verdade. Né, pode ser que não tenha aí boletos para o resto da vida. É verdade. Dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero, campos, itens elencados, medidas de consumo, código de barras e, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. Pro Wagner, eu fui bem, pro Wagner? Não foi maravilhoso, elencou direitinho, e é o que eu falo, qual é o adulto hoje que não tem um carnê, que não tem uma fatura para pagar? Gente, ser adulto não é fácil. Quando você é criança, você fala, eu quero ser adulto logo, eu quero ter minhas coisas, eu quero ter um carro, mas não imagino tanto de boleto que a gente tem para pagar, né? Não nascemos ricos, né? Mas por isso que a gente tem esse monte de coisa, só que o que é mais importante, nós que somos escola, que somos a base, os professores, eles precisam ensinar essas crianças a entender como que eu leio uma conta, como que eu interpreto. Eu preciso compreender. Porque sabe o que acontece, professor? Às vezes você vai lá comprar alguma coisa e a pessoa 2 vezes o mesmo produto, ou às vezes na sua conta vem um valor a mais que você precisa pagar. Então, a gente precisa ensinar essas crianças a ficarem atentas. Eu sempre falo, a hora que liga a chavinha lá no cérebro, a gente consegue identificar isso. E por isso, nós vamos ensinar você hoje a interpretar um boleto, a prestar atenção no que você está pagando, porque quando você for adulto, você que é criança, está no quarto, no quinto,
Quando você tiver mais adulto, você não vai ser enganado. Eu acho que isso é mais importante de tudo, né? Você não ser enganado por ninguém. Você saber do seu consumo, identificar o que você precisa pagar. Por isso a gente já precisa aprender a ler. É importantíssimo na escola aprender a ler, entender. A gente chegar lá na frente igual adulto, você vai falar, caraca, o professor Wagner do Oráculo falou sobre isso, eu lembrei. E aí você já vai estar com tudo isso aí dentro da sua cabecinha lá. Beleza? Bom, uma coisa importantíssima que a gente sempre retoma aqui, professor Rei e professor Rodrigo. Importante na data, colocar de que escola você é. Atividades que a gente vem recebendo são muito boas. Só que vocês esquecem de colocar escola. Que escola é essa? É lá do interior de São Paulo? É lá do Amazonas? De onde você fala? Coloque a data. É importantíssimo você ter o quê? Um calendário na sua casa. Olha aqui o meu calendário, ele fica comigo, ó. Então, é muito importante você ter o calendário para você saber que dia que é. Beleza? O nome do professor, colocar o dia da semana, também é uma coisa assim essencial. Beleza, turma? Olha lá. Analisando as correspondências. O que são as correspondências? Correspondências é tudo. O carteiro vai lá, bate no portão, coloca a cartinha no seu portão. Isso é uma correspondência. Você já leu alguma carta do seu responsável? Será que a gente pode pegar uma carta de uma que não é abrir? Professor Rodrigo, será que a gente pode fazer isso? Será? Professora Rejane. Pode? Será? Sabe o que eu andei pensando? Uma vez eu era criança, aí eu fui e abri a correspondência do meu pai. E ele virou e falou, filho, não pode, porque a correspondência não é sua, ela tem um nome. Mas eu não sabia. Você já abriu a correspondência de alguém, professor? Não, nunca abri a correspondência. Professora, ela é boazinha, gente. Sabe, né? Nunca abri a correspondência de ninguém. É engraçado isso, mas é uma coisa super interessante que a gente precisa realmente ensinar às crianças. Olha, isso aqui não é seu, não está destinado a você. Tem o seu nome aqui? Olha a importância de saber o nome. Mas espera aí, professor Wagner, e você já abriu alguma correspondência que não era sua? Não, nunca abri. Minha mãe sempre falou, ó, não pode pegar a carta de ninguém, quem vai ler a carta é o dono. E por isso que na escola, no primeiro ano, a gente começa a dar significado ao nome. Porque tudo que vai acontecer na sua vida é o seu nome, galera. Então é importantíssimo você falar, o meu nome é esse, eu tenho que saber só o meu nome completo. Olha como é importante, todo, né? Porque se você receber uma correspondência, virar o quê? O seu nome completo, né, professora Rê? Verdade. A gente tem que conhecer o nome justamente por isso. Vou entender o que é meu. Você colocou uma coisa aí super interessante, professor. Né? A mãe, o pai, quem cuida dessa criança, a gente sempre diz, não mexa em nada que não seja seu. Isso essa é uma frase que fica na cabeça da gente para sempre, né? Mas professora Rejane e professor Wagner, isso é muito importante também pensar que às vezes a criança ela pega exatamente porque ela não sabe dar informação. Sim. Então era o que aconteceu comigo. Foi. Eu peguei a correspondência do meu pai. Achou que era do seu pai também? Não, eu peguei, era uma carta e aí eu abri. E aí ele me chamou e falou, Rodrigo, olha o nome, mas eu estava aprendendo a ler, aí eu vi, realmente, este não é o meu nome. Então é muito importante. Então, olha lá. Tomar essa leitura, ela acaba se tornando significativo. É o que a gente vem falando desde a primeira aula. Desde a primeira. Ter significado para a criança. Sim. Quem eu sou? Qual o meu nome? Qual o meu sobrenome? E outra coisa... De onde eu vim? Vamos voltar lá, né? A última pergunta é, será que tem algum símbolo na carta? Quando a gente recebe uma carta, naquele papelzinho, sempre vem algum símbolo, ou vem a imagem da onde que essa carta está vindo. Porque quando uma criança pegou uma carta lá no quintal, o carteiro colocou lá, a criança pegou essa carta, sempre vem algum símbolo, querendo dizer o quê? Essa carta está vindo de algum lugar. E quando é um título de cobrança, sempre vem o nome do lugar. Então, será que essas crianças observam isso também? Porque tem criança que não sabe ler.
E quando ela pega a carta, ela já sabe de onde é, porque ela viu o símbolo do lugar. Então, essa associação, ela é importantíssima. Ela olha o símbolo, não sabe ler, mas ela identifica. Isso é um tipo de leitura. Isso é importante. Mas, professor Wagner, a leitura não é só ler a escrita, o texto, imagem também se faz leitura de imagem, pro Wagner? Tá muito. Não entendi. A imagem também? Muito. Fazemos. A leitura de imagens é importante. Tem lugares, por exemplo, que a criança não sabe ler. Nós vamos lá num lugar, vamos comer, vamos no restaurante. Aí eu falo para a criança, qual é aquele restaurante ali? E aponto a imagem dele. Mesmo sem saber ler, ela consegue identificar que lugar é aquele. Porque a imagem, ela faz uma associação, é uma leitura da imagem. Então, nós fazemos a leitura sim. E na correspondência a mesma coisa. Ela chegou na sua casa, quando você olha, você já sabe de onde que é. Isso é certo? Sim, legal isso que o professor está trazendo, porque a gente já trabalhou uma aula assim. Então quem está acompanhando o canal do Oráculo já está imaginando qual foi a aula que a gente trabalhou. Isso. Era algo com campanha publicitária? Campanha publicitária, a imagem, né? Associar ali a imagem. O que aquela imagem quer me transmitir? Peraí. Então o que o professor Wagner está trazendo para nós faz relação com outras habilidades? Sim. Ô, pro Wagner, as habilidades, elas se conversam? Se conversam, porque às vezes está lá escrito habilidade, compreender uma carta, mas a gente trabalhou numa outra aula uma leitura de imagem e uma está associada à outra. E conforme vai passando os anos, uma vai ficando um pouquinho mais difícil, tendo um pouquinho mais de dificuldade. Então, a gente faz essa junção e estabelecer o quê? A competência do aluno identificar, a habilidade dele fazer alguma coisa. E a gente vai subindo de degrauzinho em degrauzinho. Beleza? Beleza. Bom, acho que a gente atrapalhou a aula dele, né? A gente fica fazendo muita pergunta. A gente não consegue ficar quieto. Vamos. Agora, vamos para o próximo slide. O oráculo vai colocar aí. O próximo slide é esse aqui, ó. Quando a gente vai ao mercado, a moça do caixa vai passando tudo e aí depois nós recebemos a nota fiscal. O que vem na nota fiscal? Isso é importante o aluno saber. A mãe, o responsável que está com essa criança que foi ao mercado com ela, o responsável pode fazer o quê? Entrega essa nota fiscal para a criança para ela conferir. Então, olha lá, na nota fiscal, o valor total da compra, o que foi contribuído, porque a nossa escola pública, ela depende do imposto. E quem é que paga esse imposto? Somos nós. Por isso que a gente tem que aprender a interpretar as coisas. Na nota fiscal, lá embaixo, no último item, vai estar escrito imposto contribuído. Se a sua compra deu R$100, tem uma porcentagem de 15, 20 reais, depende do valor de cada compra, ela vai para o governo e o governo devolve fornecendo o serviço público. Então, a nota fiscal, ela vem esse detalhe importante que muitas pessoas não veem. Então, você, aluno do 4º ano, que já consegue identificar isso, olha lá embaixo direitinho que você vai entender, beleza? Nós temos lá o troco, porque se você pagou em dinheiro, ela precisa te devolver um troco. E aí você paga, lá já vem descrito. É como se tivesse uma calculadora lá dentro que já vai definir na nota fiscal. A forma de pagamento, se você pagou em dinheiro, se você pagou no cartão, se você pagou no cartão de débito, de crédito, isso é importante. A data que você fez a compra lá já vem descrito tudo certinho. A quantidade de produtos, se você comprou 2 álcool em gel, se você comprou 3 papéis higiênicos. Então, assim, tudo lá vai vir descrito corretamente. Por isso que a interpretação da nota fiscal, ela é importante. Porque quando você compra um produto, você vai conferir. Eu comprei isso mesmo, tá certinho. E às vezes pode ter passado um produto, pode não ter passado. Por isso que a interpretação, compreender, é importante. Porque você vai crescer consciente do que você está fazendo, entendendo a sua compra, entendendo o seu dia a dia, para você ser um cidadão bem informado de tudo, certo?
Olha agora, essa parte aqui é importante. Outra coisa muito importante que a gente está falando desde o começo é a carta. Na frente da carta, a gente consegue ver aí o quê? Os nomes da empresa, que é o que a gente falou. Nós temos aí o nome da empresa, às vezes uma frase que vem escrito. E nessa parte do meio é o seu nome, o seu endereço, que rua que você mora, qual é o CEP, porque cada rua ela tem um código postal. Porque tem rua que é o mesmo nome que é aqui em São Paulo, pode ser o mesmo nome de uma criança que está em Minas. Então, para diferenciar, a gente precisa do CEP, porque é comum ter nomes iguais. Então, o que vai diferenciar é o CEP. Professores, vocês acham que todas as crianças já identificaram isso na frente de uma carta? O CEP, tudo certinho? Eu acho que não, na dúvida. Por isso, é importantíssimo todo mundo identificar isso na frente da carta. Até porque o correio pode entregar a carta na sua casa e a carta possa ser que não seja sua, o carteiro se confundiu. Por isso é importante, e é o que a gente fala, tudo começa pelo nome. Depois, o verso da carta. O que acontece? Se você não tem contato com o carteiro, você precisa devolver essa carta para o correio. E se todo mundo soubesse disso, no verso da carta tem como você identificar a devolução. Você preenche e vai no correio e diz que essa carta não é sua. Porque a pessoa que está esperando essa carta e você recebe enganado, você pode devolver para o correio. E no verso você consegue fazer isso. Beleza? Olha que importante, hein? Próximo slide. A parte principal da carta. Por quê? Na parte principal da carta, a gente consegue identificar lá o valor que você vai pagar. Quem é o cliente? O cliente é você mesmo. Então, olha lá que importante você identificar isso. O nome e a imagem da empresa, porque a empresa tem um nome, a empresa tem uma imagem e tudo vai vir lá bonitinho, explicadinho para você. A data de vencimento, porque a carta ela vem toda fechadinha. Quando a gente abre ela, é onde a gente consegue identificar e destrinchar. Aí você precisa identificar os valores que você vai pagar, o endereço da empresa, onde que essa empresa fica? É próximo da minha casa? É no mesmo estado? É no mesmo município? E isso a gente precisa identificar. Sempre vem uma propaganda e lá embaixo é o mais importante. O código de barras, galera. Quando a gente recebe o código de barras, a gente precisa conferir o valor. Porque quando você vai pagar, hoje está muito atualizado. Tem gente que no próprio celular consegue ler o código de barra no aplicativo do banco dela e pagar a lotérica. Isso é legal. Então, precisa prestar atenção em todos esses detalhes que a nossa carta apresenta. O próximo, deixa eu voltar aqui. Para finalizar aqui, a gente consegue identificar tudo isso em uma carta só. Então, galera, é muito importante vocês analisarem tudo. Professora Rê, professor Rodrigo, o que vocês acharam dessa parte? O que vocês têm para contribuir? Será que a gente pode citar mais alguma coisa que eu não falei, às vezes sobre o seu? Digam aí. Olha, professor Wagner, eu estava olhando a carta e confesso, eu não sei ler carta. Tem coisas que a gente não se atenta. Professora Jane, quanta informação! Quanta informação que são super importantes e a gente acaba não prestando atenção. É que sabe o que acontece? Acho que o pessoal vai entender. A gente só olha uma coisa na carta. O quê? O valor. Olha só, é minha. É minha. Não é minha. Então, eu acho que o Pro Wagner ele fez. Então, Pro Wagner, o primeiro passo é ver o nome da carta, Pro Wagner. Isso, exatamente. Depois, o símbolo. Analisar o símbolo, se é exatamente, pode ser um golpe. E se for um símbolo que é uma conta que você vai pagar e é golpe, então tem que prestar atenção nisso também. Olha isso, hein? Golpe? Te mandam alguma coisa que você não tem que pagar, que não é seu. E quanta gente já recebe tanta conta ali
e aí põe ali no meio e paga. Mas, Pro Wagner, esse assunto ele é tão importante para o 4º ano do ensino fundamental? Com certeza, porque a gente vai formar um cidadão ciente do que ele vai fazer lá na frente. A gente precisa dar esse estalo, ligar aquela chavinha que eu sempre falo. Liga essa chavinha. A gente vai criar o quê? Um estudante esperto. Quando ele chegar lá na frente, ele vai lembrar que a gente ensinou isso pra ele. E vai começar a chamar a atenção de quem mora lá com ele, né? É sua mesmo? Olha essa carta! Não é verdade? E aí, isso é muito importante quando a gente começa a conversar sobre isso, e eu acho que o Pro Wagner fez isso de maneira muito massa, é ampliar a gente muitas vezes duvida da capacidade da criança. A gente fala, não, esse assunto não é assunto de criança, e aí ele cresce e a gente continua com o mesmo discurso. Ah, esse assunto não é assunto de criança, ah, esse assunto não é assunto de adolescente, ah, esse assunto não é assunto do adulto, e aí quando vai ser o assunto? Quando? Até tomar um golpe. Pronto, até tomar um golpe. Por isso que é super importante. Exato. E ó, vou falar uma coisa. Pode falar. Isso, uma coisa importante. Antigamente, vocês vão lembrar disso. Nós também fomos ensinados assim. Porque naquele livro de matemática sempre vinha como que eu preencho o cheque. Hoje em dia a gente não usa cheque mais. Hoje em dia a gente precisa ensinar a interpretar. Porque quando ele interpreta, ele vai conseguir fazer qualquer coisa lá na frente e vai conseguir ler, vai identificar. Então, antigamente a gente tinha muito isso no livro. Preencha o cheque dos valores, do nome, da data, de tudo. Hoje a gente precisa mudar um pouco isso. Porque nem todo mundo usa cheque mais. É uma coisa assim que ficou lá no passado. Tem gente que usa, mas é bem pouco. Hoje a gente tem cartão, tem outras maneiras de você fazer o pagamento, carnê, enfim, diversas formas. Que demais, hein, professor Regiane? Perfeito. Muito bom. Professor Wagner, e aquele recado final que você passa sempre pra galera, aquela coisa mágica, aquele seu jeito alegre de ser, aquele seu jeito cabrabão de ser? É isso. Vamos lá. O oráculo vai até encher a tela, ó. Oráculo. Enche a tela. Isso, era isso aí, ó. Próximo slide, deixa eu só verificar aqui. Vamos ver se o oráculo colocou. Colocou, é isso aí. Participem, gente. A participação de vocês ela é fundamental. Vocês podem enviar algumas coisas que vocês anotaram. Às vezes o professor falou alguma coisa que a gente não lembrou. Então vocês podem mandar. Entra lá no nosso e-mail, pode compartilhar, não precisa postar foto lá com a atividade. Tira a atividade e compartilha com a gente. Manda um joinha lá, porque a gente vai compartilhar esse momento com vocês depois. Tá bom? E ó, fiquem em casa, né? Porque ainda estamos aí no momento de quarentena, né? Quase acabando, mas por enquanto vamos ficar em casa. E importantíssimo também, olha lá o nosso canal. Acho que vocês já estão aqui assistindo, né? Mas é sempre importante a gente lembrar que nós estamos lá no Instagram, no YouTube aqui, passando essas aulas para vocês nesse canal maravilhoso que veio aí para contribuir muito. Beleza, galerinha? Deixem o like de vocês. Ah, isso foi legal. Não, e ele fez agora que nem deixa o like de vocês. Não. Como que é? Aperta o joinha? Isso! Muito bom! Beleza, gente. Professor Wagner, que aula, hein? Parabéns! Nós Estamos juntos, galerinha. Isso, tchau todo mundo. Tchau! Tchau, até a próxima! Tchau, até a próxima, gente.